Sejam todos muito bem-vindos ao MAV, um ambiente dedicado à exploração e à celebração da inclusão do feminino nas relações. Nós somos Ana Paula e Thaís, do Mulheres de Alto Voo, e juntos vamos explorar temas importantes e promover um diálogo enriquecedor sobre o papel do feminino nas nossas vidas e na sociedade. E no episódio de hoje, nós vamos conversar com uma convidada super especial, a Maria Nilce Smits. Ela é poeta, é instrutora de meditação e é especialista em espiritualidade no trabalho. Mari, antes da gente começar essa conversa, então, conta um pouquinho para nós de você com as suas próprias palavras. Olá, Thaís. Olá, comunidade MAVE, né? Eu hoje, Marinilce Schmitz, estou poeta, né? Faz algum tempo que eu já escrevi um livro de poesia. Fiz uma especialização em espiritualidade no trabalho, né? Na Universidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. E agora, o ano passado, eu terminei uma formação em instrutora de meditação, né? Então, tenho buscado cada vez mais nos últimos anos o meu desenvolvimento principalmente na questão mais da espiritualidade, né? Então, em resumo, essa é a Marinilce Schmitz. Obrigada, Mari. Esse tema de hoje que nós escolhemos para o podcast de hoje, e obrigada por aceitar o convite da Mavi de fazer parte dessa conversa. É um tema super importante para nós, porque ele se conecta muito com o tema de autoconhecimento que a gente vem falando desde o começo do ano, dos nossos podcasts. Também está conectado com uma outra conceito super importante, que é o care, né, o que nos importa cuidar, entre várias coisas que nós falamos aqui no MAVE. E hoje a gente quer trazer um conhecimento um pouco mais profundo sobre esse tema, né? O tema da presença, do mindfulness. A gente escuta muito falar sobre isso, né? É super interessante saber que existe uma especialização desse tema para o trabalho, eu não sabia que existia. É super legal. E que bom que você tem esse conhecimento para contar um pouco para nós o que é, então, a presença, o que é o mindfulness, do que a gente está falando quando a gente fala sobre essas duas coisas. Em primeiro lugar, né, Thaís, deixar bem claro que um dos fatores de desequilíbrio, né, da nossa humanidade, inclusive das próprias organizações, né, a gente trabalha muito questões emocionais, né, o MAV tem esse princípio também da inclusão, né, de trabalhar as questões dos relacionamentos, e a gente sabe o quanto o comportamento ele é muitas vezes deixado de lado dentro das organizações, porque elas visam, querendo ou não querendo, resultados, né? Então, o nosso mundo, na verdade, o nosso sistema capitalista, eu muitas vezes falo, né, que ele é bastante cruel, seria ideal para um robô, né? Se um robô estivesse trabalhando, tá tudo certo, mas nós somos seres humanos, né? E dentro desse contexto, o ser humano ele é formado, ele não é só um corpo, né? Nós temos outras dimensões, né? Nós temos a dimensão emocional, nós temos a nossa razão, mas nós também temos a dimensão espiritual. Nós temos que levar em consideração questões muitas vezes que nós não temos resposta, né? Independente, né, de religião, mas tem coisas que você não sabe, né? A origem da vida, questões existenciais que são um mistério, né? E se é mistério, não tem explicação. Então, dentro desse contexto, a gente observa há muito tempo, principalmente os países ocidentais, né? O cansaço das pessoas, né? Um cansaço, o próprio estresse, todas as doenças ocupacionais que cada vez mais estão aparecendo, né, nas organizações, é em função desse desequilíbrio. Então, quando você fala em espiritualidade no trabalho, eu não sabia que existia, né? Eu faço a mesma pergunta para ti, né? E para muitas pessoas, né, que acham que numa organização não existe espiritualidade, Uhum, né? Enquanto que você olha para essa organização e você diz, ela é composta por quem? Por pessoas. claro. Então, se ela é composta por pessoas, sim, a espiritualidade ela está inserida nessa organização. E como é que eu sei que ela está inserida? Porque tem muitas coisas que você não pode explicar dentro do próprio ser humano. O que é a força de vontade? Da onde que vem a fé? Da onde que vem a própria iniciativa? Né? Onde é que vem a força de eu levantar toda manhã e sair para trabalhar?
são situações que estão na dimensão espiritual, né? Então, cada vez mais reconhecer isso, sabe, Thaís? E como que Uhum, eu reconheço isso? Através da presença. Porque nós, e aí entra a meditação, e você falou também no mindfulness. O mindfulness, na verdade, está sendo muito falado hoje, por quê? Porque nada mais, nada menos do que a atenção. Eu estou aqui agora fazendo esse podcast e a minha mente está organizada para estar aqui, né? Eu tenho uma frase que eu digo, né, que eu digo que aonde eu vou é lá que eu estou. Porque se muitas vezes as pessoas pararem para pensar, ela até pode estar sentada aqui, mas a uhum, mente dela não está aqui. A mente dela já está ou pré-ocupada com o futuro ou pós-ocupada com o passado. E isso gera muita ansiedade, porque a nossa mente, ela não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo, porque na verdade você está aqui, no presente, né? Então, quando a gente começa a trabalhar a presença, que é o tema, né, do nosso podcast aqui, a presença é exatamente isso. É você se dar conta nesse momento como que você está. E as pessoas não estão mais parando para isso. As pessoas elas não estão mais sentindo aquilo que está acontecendo no momento presente. Como é que está a tua respiração agora, né? Como é que tá teus batimentos cardíacos? Ah, mas eu não tenho tempo para ficar pensando como é que tá meus batimentos cardíacos. Ok, não vai pensar agora, mas daqui a pouco vai dar um probleminha lá com ele, tu vai ter que ir lá no médico para ver o que está acontecendo com ele, né? Então, a presença cada vez mais ela está sendo necessária, né? Principalmente nas organizações, para que as pessoas não adoeçam, né? Então, uhum, agradeço muito a gente estar falando sobre isso, né? E trazendo esse assunto à tona para que as pessoas tenham um pouquinho mais de esclarecimento, porque como nós estávamos falando, né? É simples, mas não é fácil, porque a gente tem que lembrar. A gente tem que trabalhar condicionamentos. O que que é condicionamento? Vocês trabalharam, né, o livro passado sobre hábitos, né? Existem os maus hábitos, né? Então, esses muitas vezes são os que direcionam a nossa vida. E eu me dar conta dele já é algo muito importante. E como que eu me dou conta? Desacelerando, né? uhum, Estando presente e me observando. Então, dentro da própria meditação, dentro do próprio mindfulness, né? Dentro da própria espiritualidade, a gente tem alguns verbos que a gente utiliza mais, que é, por exemplo, perceber, observar, né? Sentir, né? Então, são coisas que quando você está no automático ou quando você está automatizada, você não usa essas condições, né? Então, a uhum, gente começa a perceber mais a natureza, a gente começa a perceber mais o nosso corpo, e isso é uma das coisas benéficas da meditação. uhum. Nossa, Mari, obrigada por essa perspectiva, porque acho sempre que eu escuto falar sobre presença, ou sobre mindfulness, normalmente a gente sempre escuta desde uma perspectiva de produtividade, né, para as organizações. Então, como é que eu posso produzir mais? Estando presente, com atenção concentrada, né, a gente fala muito, hoje em dia também a gente escuta muito sobre a multitarefa, né, então como é que a gente deixa de fazer multitarefa para ser mais produtivo? Então, eu gosto muito dessa perspectiva que você traz, que não é só relacionado a ser mais produtivo, mas senão também é relacionado a estar conectado com quem eu sou, com o que eu sinto, com o que eu observo, com a minha saúde, né? Você falava muito agora de um ponto de saúde, né? Que me parece super importante, porque uma pessoa realmente, se não está bem, se não está saudável, não vai ser produtivo e nem dentro de uma organização, e muito menos na vida, né? Como pessoa, como ser humano, mais além do que
é o trabalho, né? Que você falava um pouco das nossas sociedades ocidentais, onde a gente está muito concentrado no produzir, 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 né? E nessa parte de ser um robô, né? Que eu gostei muito desse ponto que você trouxe, assim. E aí eu queria te perguntar um pouco, né? Eu entendo que para as pessoas que estão escutando a gente, quais são as ferramentas que a gente pode usar para estar presente, né? Você falava um pouco dos verbos, falava um pouco da meditação, mas como é que a gente pode realmente praticar a presença, né, no nosso dia a dia, nas diferentes situações da vida onde a gente se É, encontra? e é interessante, né, quando você fala ferramentas, né? Então, isso é bastante técnico, né? Olha, é bem interessante isso, né? E eu gosto muito disso. Quando você começa a trabalhar quando você começa a adentrar mais a dimensão espiritual, a gente também vai observando e trazendo um novo vocabulário para a nossa vida, né? Então, Uhum, dentro da meditação, a gente utiliza um termo chamado que é âncoras, né? Como que eu me ancoro? Porque para mim uhum, tá, o que que nós podemos deduzir assim, né? Bom, se eu não estou presente é porque eu estou distraída, né? A minha mente está, sei lá onde. A Thaís agora já está pensando no próximo cliente dela, enquanto ela está fazendo. E isso está tudo certo, porque a nossa mente, ela tem uma função que é pensar. Essa é a função da mente. Tá tudo uhum, certo. Ela não, e isso é uma das coisas bem interessantes que a maioria das pessoas, quando chegam para mim, Mária, eu não consigo meditar, porque eu não consigo parar de pensar. Eu disse, que ótimo, tu só vai conseguir parar de pensar quando você morrer, porque o cérebro, né, a mente, ela tem essa função que é pensar. O que que acontece, na verdade, e é muito interessante, é que a gente acabou dando um poder para nossa mente que ela não tem condições de gerar, né? Então, o que que a gente fez? A gente delegou para nossa mente a nossa vida, uhum, a nossa condição, a gente delegou. Só que tem um termo que a gente usa também bastante que diz assim que a mente, ela é um excelente servidor, mas é um péssimo dono. Então, o que que tu tem que fazer, Thaís? E aqui tu falou em ferramentas, novamente, ferramentas, produtividade. A gente trabalha com âncoras, né? Pensando que a nossa mente, se ela está mal educada, porque fui eu que eduquei mal, eu dei um poder para ela que ela não tem condições, quando eu trabalho a própria meditação e a própria presença, eu começo a me dar conta, meu Deus do céu, quantos pensamentos, meu Deus, eu estou lá no futuro, meu Deus, eu estou lá no passado. Então, é um momento de você se reconectar. Então, que âncoras que nós usamos, ou ferramentas que você trouxe, né? A gente usa a respiração. Então, quando eu estou assim, me percebendo muito agitada, ou estou me percebendo, porque o que que acontece? Quando você começa a formar pensamentos e você está produzindo, você precisa de energia, né? uhum, E automaticamente a tua respiração ela começa a acelerar. É muito sutil isso, mas as pessoas não percebem. Olha, eu estou falando perceber porque as pessoas não percebem. Só que daqui a pouco eu estou com uma lista enorme de tarefas e eu mesmo lá colocando as tarefas. Quando chega no final, eu estou com a minha respiração acelerada, porque eu estou vendo, eu não vou dar conta disso tudo, mas sou eu que estou fazendo a lista de tarefas. Então, uma das âncoras que nós utilizamos é a respiração. Então, bem simples, para e respira. Daí eu vou usar aquela frase novamente, né? É simples, mas não é fácil, porque eu tenho que lembrar, né? Então, uma das âncoras é a respiração, mas uma respiração consciente. O que que é isso? Eu perceber o ar entrando, eu perceber o ar saindo, colocando a minha mão na barriga é uma boa opção para te poder ver se realmente aí embaixo todo o teu diafragma está recebendo ar, porque tem muitas pessoas hoje, Thaís, que só respiram dessa parte aqui para cima, claro. né? Então, para que você possa ter uma respiração completa e uma respiração
eficiente, vamos usar essa palavra, você tem que expandir todo o teu diafragma. Então, uma das âncoras é a respiração, né? Então, a gente fala em respiração consciente porque eu não estou fazendo nenhuma outra coisa, eu estou me observando na respiração, eu estou fazendo uma coisa só. Então, eu trago a minha presença para a minha respiração. Uma outra âncora que a gente usa é o próprio corpo, né? Tô divagando, tô, né, com meu milhão de pensamento, pega na mão, pega no braço, sente o teu corpo como uma âncora. Porque o que que é uma âncora? É aquilo que faz com que o navio se estabilize, né? Quando que você usa uma âncora num navio? Muitas vezes quando você tem que fazer uma manutenção, quando chega no porto, quando ele tem que parar, você joga a âncora para ele ficar. Então, você estabiliza, né? Então, algumas ferramentas bem simples que a gente pode estar usando enquanto está trabalhando. Na verdade, não existe separação quanto a isso, né? Uhum. Então, só tem que lembrar. Só tem que trazer aquilo que nós falamos antes, né? Um mau hábito, por exemplo, eu não me cuidar, porque eu também uso uma frase que eu gosto muito, que se eu não me cuido, eu me descuido. Então, se eu não estou me observando, se eu não estou me percebendo, eu estou me descuidando, né? Uhum. Não sei se Claro. eu te respondi a pergunta. Sim, não, e adorei a ideia da âncora, do equilíbrio, né, do se estabilizar como uma forma, né, para mim é uma forma de vida, né, porque no fim do dia é isso, se eu tenho esse espaço para mim, se eu estou me cuidando, né, eu também estou provavelmente afetando o meu entorno de uma maneira também positiva, né, fazendo uma mudança importante no meu redor. Com certeza, e assim que nem a gente diz, respira, né? E assim, de novo, como a gente deu esse poder para nossa mente, quando você começa, não, vou ficar 5 minutos de manhã cedo respirando. Primeira coisa é, o que que tu vai ganhar com isso? Tua mente já vai trazendo isso. Por quê? Porque você condicionou ela a resultado. Tudo que eu faço, um resultado, né? E aí você vai dizer, eu vou ficar 5 minutos comigo respirando. Vai deixar, a gente diz, a gente vai deixar a tua mente no limbo, né? Não vai dar essa resposta para ela. E isso é legal também, porque na meditação a gente trabalha muito com perguntas, Uhum, mas não tem objetivo de ter a resposta, né? Então você começa a meditar e você, como eu estou me sentindo agora? Pronto, eu não fico já trazendo pensamentos para minha mente, eu trago para o meu sentir e só sinto. Aí eu consigo ancorar no meu corpo, eu começo a perceber que eu sinto uma dor aqui, eu sinto uma dor lá, eu sinto um desconforto lá. Opa, eu estou presente, eu estou conseguindo estar aqui. Então, só que tem muitas pessoas que não dão conta disso, porque elas nunca fizeram isso, uhum, sabe, Thaís? Então, sim. é um universo novo para nossa mente. Tu chegar e dizer para ela, ó, só um pouquinho, senta aqui comigo agora, que a gente vai tomar um cafezinho, né? Então, eu brinco muito, porque às vezes, sendo mais lúdico, a gente consegue também tornar mais leve, né? Alguma Claro. coisa que você queira mudar nesse sentido, né? Claro. Não, super legal, Mari. Não, obrigada por essa perspectiva. Acho bastante interessante e está muito conectada com tudo que a gente vem conversando dentro da MAV, né? Quando a gente fala de estar conectado com aquilo que é importante para mim, de fazer a pausa para entender o que que eu quero, né? O que que eu gosto de fazer, quem eu quero ser, o que eu sou, como eu estou me sentindo. Acho que a gente vem falando muito disso nos nossos podcasts anteriores também, de uma maneira diferente, né? Acho que a gente não tinha, talvez, conhecimento mais profundo da presença, né, como essa âncora importante, né, para a nossa forma de viver também. E Mari, na nossa conversa aí, um pouquinho agora na introdução, você contou que você é poeta e escritora, e eu queria te perguntar se você gostaria de ler algo para nós, ou seu, ou de algum autor que você goste muito. Eu também trago a própria poesia, a própria literatura, né? Depois a gente vai falar sobre isso.
também como âncoras, tá? Porque a poesia, ela traz uma capacidade, inclusive na própria leitura, né? A poesia, ela traz uma pausa, né? Ela traz uma maneira de você, inclusive, ler no vagar, né? Então, eu acho muito interessante e, infelizmente, nós não aprendemos a gostar de poesia, né? E toda a literatura, né? A gente não nasceu leitores, a gente aprendeu, né, a ser Uhum, leitores. Então, como que foi essa condução na nossa vida dentro da literatura, né? Então, também é um campo e vocês estão trabalhando muito bem nisso. Quero te dar os parabéns, parabéns para a Ana também, porque o clube de leitura ele tem essa capacidade, né, Thaís? De você trazer uma leitura e essa leitura ela ser ampliada e amplificada com o olhar de cada leitor, sim. né? Então isso é muito interessante. Então, dentro dessa perspectiva da própria meditação, da própria presença e daquilo que a gente falou do autocuidado, do autoconhecimento, eu trouxe uma poesia de minha autoria que se chama Resolvi Passear. É uma poesia que eu escrevi e é interessante também porque a poesia ela é atemporal, né? Você lê uma poesia hoje de, sei lá, Clarice Lispector, Cecília Meirelles, né? Fernando Pessoa, escreveram há quantos anos atrás e são poesias que se você tem essa condição e essa disponibilidade de receber a poesia, né? Não simplesmente ler por ler. A presença, ela traz essa condição para nós. Você vai ler, né? Com presença, você vai ter uma outra, não digo resultado, mas você vai ter outros benefícios da leitura. Então, eu escolhi, resolvi passear. Vou ler só um pedaço dela. Resolvi passear, passear dentro de mim, procurar o que existe e descobri que há um jardim. E como todo jardim, muitas belezas achei. Também muitas coisas não gostei. Percebi que o belo e o feio fazem parte desse jardim. E ele está dentro de mim. Resolvi passear, passear dentro de mim. Colher o que nasceu sem eu perceber. Plantar o que eu quero realmente ter. Resolvi passear, passear dentro de mim, colher flores como jasmim, plantar amor perfeito para entender do que sou feito. E se passear dentro de mim me traz alento, irei passear até cansar, todas as flores plantar, todos os perfumes apreciar, as ervas daninhas deixar, por um tempo tolerar. Afinal, em todo jardim, o belo e o feio estão presentes. Basta olhar. Então, aqui é um pedaço, ela continua, Uau, mas é, foi lindo. mas é exatamente isso, Thaís, porque a meditação, ela te dá essa capacidade de você entrar numa coisa que as pessoas muitas vezes não gostam muito, né? Mas que não é solidão, é solitude. Então, não existe, Thaís, nada mais saudável e mais estruturante para uma pessoa do que ela gostar de ficar com ela. Uhum, Então, assim, o nosso sistema, ele nos traz uma condição de tanta distração, de tanta coisa fora, 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 que quando eu chego para ti com uma poesia dessas,
A pessoa vai dizer, meu Deus, tá louca, né? Como assim um jardim dentro de mim? Como assim? De novo, a poesia, ela não tem explicação. A poesia é sentir, Uhum. né? Então, se a pessoa quiser, tá, mas o que que tu quis dizer com isso? Não quis dizer nada. Escuta ela e sente. Então, a poesia, ela é um caminho, a própria literatura, né? Porque por mais que você faça um clube de leitura e você troque informação, a leitura, ela é solitária, Sim, né? A é leitura é certo. você com o livro, né? Então, é uma Uhum. solitude que você tem que trazer. Então, a presença, quando você começa a desenvolver o próprio estado meditativo, né? Porque o estado meditativo, ele te chama para a presença, né? Ele te chama para você estar com você. Aí é muito legal, Thaís, porque você vai se remeter à tua origem. E aí eu posso lembrar vocês que quando a gente nasceu, aquele bebezinho que estava ainda com a mente sem nada ainda, a nossa essência, ela é terna, ela é aberta e ela é atenta. Isso é a nossa essência. E lá, quando a gente nasceu, a gente era silêncio. Então, esse silêncio que a gente fala tanto e que a meditação busca tanto, que a gente chama inclusive de nobre silêncio, não é simplesmente a ausência de barulho, né? Porque eu tenho o silêncio físico, eu fecho a minha boca, eu estou em silêncio, mas a minha mente continua a milhão pelo Brasil, ela continua fazendo barulho, ela não está silenciosa. Então, como que você silencia ou você aquieta a tua mente para que ela tenha capacidade? E aí sim, Thaís, a gente pode ser bem mais produtiva. Porque Uhum. quando você consegue fazer com que a tua mente se direcione para uma coisa só, você vai ser mais produtivo, com certeza, né? Sim. Então, tem todos esses aspectos que a meditação te traz, né? Então, você começa a ter mais momentos de calma, de pausa, né? Do próprio silêncio. Você nutrir esse silêncio. Eu trabalho muito nas minhas aulas o cultivo do silêncio, porque a gente não aprendeu a ficar em silêncio. Uhum. Então, a É gente tem que verdade. aprender a ficar em silêncio. A gente aprendeu, quando a gente começou a falar, a gente bota tudo para fora, né? Mas será que é a hora de eu falar? Como que eu faço, assim, de repente, de uma conversa, eu respirar e não dar uma resposta naquela hora, né? Então, são coisas assim que tu começa a te perceber mais atenta e também respeitando mais, de repente, não é a hora de eu falar. Ou de repente aquela hora eu não tenho o que falar. Então, silencio e tá tudo certo, né? Eu não me sinto desconfortável por não ter que dar uma resposta. Uhum. E você sabe que no ambiente de trabalho isso muitas vezes é questionado, né? Sim, claro. Tem que Como ter a você resposta aí na ponta da é, língua. é verdade. Mas, Mari, super, super obrigada por ler uma poesia tua, de autoria tua, super bonita. Gostei muito, me tocou, que eu acho que a coisa que você falou que me chama muito a atenção é isso, né? Como é que eu, quando leio algo, estou presente e estou não só lendo aquilo do ponto de vista lógico, né? Estou lendo um conteúdo, senão como eu estou sentindo aquilo que eu estou lendo, né? Como aquilo está reverberando comigo, né? E aí você falava um pouco disso, né? Da leitura e da poesia como é, também âncoras, né? Da presença. Ó, Como já é? gostei, já não falou Já não ferramentas, já falei gostei. ferramenta, já adotei o âncora, agora vou só com âncora. Gostei Ai, do conceito. Mas, Maria, o que é uma leitura consciente? Como é que a gente pode ser mais consciente quando a gente está lendo algo, né? Seja uma poesia ou seja já algo de literatura que você comentava. então vamos lá. Eu trabalhei contigo antes, eu falei contigo que quando a gente está trabalhando presença, a gente entra no campo do sentir, né? Uhum, Então você vai trazer para a consciência.
né? Então, tu sai um pouco, sai não, você sossega um pouquinho a tua mente, né? Então, tu diz, ó, só um pouquinho, agora eu quero ler um livro, né? Eu sei que eu tenho um monte de tarefa para fazer, eu sei que eu tenho um monte de coisa para fazer, o mundo lá fora tá me chamando, mas agora eu escolhi. Essa é uma outra palavra que vocês vão usar no próximo livro, né? Que é a liberdade é uma escolha. Escolher estar presente é a maior das liberdades do mundo, sabe? É algo assim que é, como eu vou dizer para ti, é uma realização. Então, quando eu vou pegar um livro e realmente eu percebo que eu estou um pouco agitada, né? Mas eu quero, aquele meu momento, é o meu momento para ler, né? Então, eu pego o livro e eu vou trabalhar os meus sentidos, porque eu estou trabalhando sentir. Então, primeira coisa, a visão. Eu olho para o livro. Ah, ó, O Poder do Agora, Eckhart Tolle. Eu estou olhando para o livro. Eu não estou simplesmente abrindo uma folha e hoje eu tenho que ler 10 páginas. Já tenho um marcador para o início, já tenho um marcador para o final, já tenho o meu timer ali que eu tenho 15 minutos para ler. Isso é automatismo. Então, eu pego o livro, eu olho para o livro, né? Já estou usando a visão, né? Eu pego o livro na mão, né? Estou usando o meu tato. Eu estou dizendo para o meu corpo, isso aqui é uma âncora. Ó, eu estou aqui agora contigo, presente, né? Eu posso cheirar, posso trazer, né? Ou posso colocar no ambiente que eu estou lendo, sei lá, acender um incenso, tô com uma flor do meu lado, cheirar uma flor. Eu vou ativando os meus sentidos, né? Paladar. Trago meu chazinho, trago uma água, trago meu cafezinho. É uma forma de você, inclusive, a própria audição eu posso trabalhar. Eu leio o nome do livro, né, em voz alta, digo o autor e eu agradeço. Obrigada por ter escrito esse livro. E eu também agradeço a mim. Mari, obrigada por hoje você estar aqui lendo esse livro, né? E que você receba todos os benefícios dessa leitura. Deve ter dado o quê? Acho que 1 minuto, isso que eu falei para ti. Uhum. Mas quando você for ler, você ancorou a tua leitura. Você disse, entre aspas, né, para a tua mente, agora eu vou ler. Então, no começo, meu Deus, tudo isso eu tenho que fazer, mas depois aquilo ali é tão natural que automaticamente você senta na tua cadeira ou no lugar que você escolheu, pode colocar uma música que não atrapalhe a leitura, né? Então você vai encontrando e vai trazendo para aquela leitura mais benefícios, porque de novo, você está presente. Uhum. Você ancorou, você pode até observar a tua respiração, como é que está a minha respiração, né? Fazer umas 3 respirações, né? Sentindo o ar saindo, sentindo o ar, né, entrando, né, com todo o teu diafragma, já fazer uma respiração consciente, né? Então, coisinhas é simples, mas não é fácil Mas não porque é a gente tem fácil. que lembrar. É. Sim. Não, super, super. Obrigado pela dica, Mari. Acho super importante. Vou praticar, fazer a. Para mim, isso tem a ver com um pouco o que o James Clear fala no Hábitos Atômicos, né? Que ele fala de criar o cenário favorável, Isso. né? De fazer o hábito atrativo, né? Atraente. Então, acho que isso tem a ver com isso, sabe? Colocar também um pouco o contexto, né? Muitas vezes. Não é simplesmente o que você falou, pegar, hoje eu vou ler 10 páginas, ou eu tenho que ler 20 livros do ano, né? Então aí não importa qual é o livro que eu estou lendo, ou qual a quantidade de páginas que tem o livro, do que é o tema, né? Mas é o porquê, o que está por trás dessa leitura, né? Então acho que isso É, é o que eu quero eu acho, aprender desse eu livro, acho né? que eu acho que isso é interessante também, porque veio essa palavra para nós, né? Para um robô tá tudo certo. Se o robô quer lá ler 30 livros, 10 páginas, ok, ele é mecânico, isso é mecânico. Nós entramos numa era
tão mecanizadas, o humano tão mecanizado, que nós esquecemos. Por isso que a gente fala que a gente esqueceu da dimensão espiritual, né? A gente teve que, sim, se desenvolver intelectualmente, tivemos que fazer tudo o que nós temos, e está tudo certo. Mas a gente tem que lembrar que nós somos humanos, né? Então, isso é algo assim que é bastante preocupante, né? Bastante Uhum. preocupante. Sim. E Mari, você falou bastante agora também nessa conversa e na conversa que a gente teve antes de preparação para o podcast, né, sobre a espiritualidade e que a espiritualidade não é não é somente através da religião, né, que não necessariamente uma pessoa que tem uma religião tem espiritualidade ou o contrário, né, que não só através da religião a gente está conectado com a nossa espiritualidade. Eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre isso, o que a espiritualidade tem a ver com a presença, como que a gente é, como é que a gente se conecta com essa espiritualidade, né? Essa é uma pergunta que eu sempre tive e nunca parei para olhar muito para isso, mas achei super interessante que você trouxe o tema e queria que você contasse um pouquinho mais para a gente sobre isso. É legal isso, né? A gente não se conecta porque ela já está conosco. A gente só Uhum, tem que lembrar. A gente só tem que ok. lembrar, né? A gente só Tá. tem que lembrar que nós somos um ser integral e esse ser, ele tem a dimensão espiritual também. Então, por isso que a presença, ela é tão importante. Porque no momento que eu estou presente, eu estou desenvolvendo todas essas questões espirituais, né? O acreditar, a fé, a alegria, a felicidade, né? A realização, né? O que eu estou sentindo agora, né? Participando desse podcast, eu não consigo colocar na dimensão racional, eu não consigo racionalizar, né? Então, o que acontece muitas vezes é que o ser humano tem perguntas, né? E ele vai querer saber perguntas sobre questões existenciais, sobre o mistério, de onde é que eu vim, né? Para onde que eu vou depois, questão de morte, vida e tal. E aí surgem as religiões, né? Porque em cada lugar querem a sua resposta, né? Então, cada um encontrou um caminho para chegar nesse nessa força maior, nesse Deus. Então tem várias nominalizações, né, para isso. Então, o que que acontece conosco, na verdade, é que muitas pessoas se decepcionaram com algumas religiões, porque a religião é formada por homens, por pessoas, pelo ser humano. E nós, como seres humanos, temos muitas vezes imperfeições, né? Só que a espiritualidade, ela está acima das religiões, né? Então, a religião é um caminho para você chegar nesse âmbito maior, né? Então, quando eu falo para ti o quanto é importante, e aí de novo, né? Quando a pessoa se decepciona com uma religião, ela nega essa parte dela espiritual em função de um trauma, em função de uma decepção, em função de uma frustração que ela teve, porque aquilo para ela era o importante. Isso, né, tu pode falar melhor do que eu, o que acontece com uma pessoa quando ela sofre uma decepção ou sofre uma frustração, né? Ela nega, ela não quer mais saber. Só que, de novo, isso está em nós, né? A espiritualidade está em nós. Então, não é eu me conectar com ela, é eu lembrar, eu alimentar, né? Eu gosto muito do Rubem Alves, né? Quando ele diz que o tempo da alma é vagaroso. Então, quando a gente entra nesse automático, na pressa, no fazer, na tarefa, isso é como se a alma, essa dimensão espiritual nossa, ela se recolhesse, né? Então, quando ele diz assim que quando a pressa se instala, a alma se recolhe e você entra na voragem do tempo externo, né? Então a tua interioridade, ela fica como se encapsulada, né? Ela tá lá encapsulada, mas ela tá lá. E daqui a pouco ela precisa vir para fora, né? Eu estou simbolizando um pouco aqui. Ela precisa vir para fora, né?
E muitas vezes ela só consegue esse espaço e essa abertura quando a pessoa tem uma doença, quando acontece alguma tragédia, algum trauma, alguma perda, que daí a pessoa diz, meu Deus do céu, tem coisas além do que eu tenho aqui hoje, né? Então, Uhum. isso é a nossa espiritualidade, tá? Então, independente de religião, e eu acho que todas as religiões, elas têm coisas boas, tem coisas que nós podemos contestar, mas, acima de tudo, hoje, qualquer templo, qualquer espaço religioso, eu acho que uma das coisas que é igual para todos é o silêncio, é o Uhum. respeito, né? Você pode entrar dentro de uma igreja, dentro de uma catedral, dentro de qualquer ambiente assim, você vai sentir essa calma e essa tranquilidade, que é o É silêncio, verdade. que é a interioridade, né? Uhum. É verdade, Mari. Não. Mari, super obrigada. Obrigada por aceitar o nosso convite, por estar conosco aqui nesse podcast do MAVE. A gente podia conversar outras 3 horas sobre todos esses temas. Acho super relevante toda a conversa que a gente está tendo aqui. Queria que você deixasse talvez uma mensagem final para os nossos seguidores, e se você tiver também compartilhar a sua rede, seu canal no Spotify, que eu também já estou seguindo, então Uhum. compartilhar para todo mundo que está escutando a gente aqui também. Eu como estou hoje instrutora de meditação, né? O meu canal no YouTube é Momentos com Meditação, né? O meu Instagram é Marinilce Schmidt. Quero agradecer muito, né, essa oportunidade, porque como tu estava falando antes, e aqui entra a dimensão espiritual. Nós estamos hoje, Thaís, falando de assuntos que são muito elevados, né? São assuntos, não são rasos, né? São assuntos que fazem a gente pensar. Eu percebi várias vezes tu pensativa, tu suspirando. Isso é um estado de presença, né? E são assuntos que nos fazem, muitas vezes, nos dar conta. E uma coisinha rápida que eu acabei esquecendo, que um dos maiores desafios da meditação é a pessoa lidar com o tédio, porque ela está tão acostumada a fazer e produzir, que quando você convida a pessoa a ficar sentada, né, com ela, ancorando na respiração, ela, num primeiro momento, ela não dá conta disso. Mas aí que é legal, sabe? Porque a gente vai orientando as pessoas, porque daí, se você entrou num estágio de tédio, você se dá conta o quanto você estava acelerado. Porque antes você não se dava conta o quanto você estava acelerado. E aí, aos poucos, você vai harmonizando, entre aspas, esse tédio, que é o algo novo, e a gente chama de desconforto. Porque sempre quando você faz uma coisa nova, gera um desconforto, Uhum. né? Então, o que que eu faço? Eu tenho estrutura para dar conta desse primeiro tédio, e aí eu vou aos pouquinhos, né? Aguentando 5 minutos, muitas vezes mais 6 minutos, e aos pouquinhos eu vou vendo que já não é mais tédio aquilo, né? Aquilo ali já vai se tornando confortável e eu começo até a gostar um pouquinho mais daquilo lá. Então, só uma coisa que eu lembrei que eu acho bem importante, tá? E eu quero finalizar com o nosso querido poeta gaúcho, né? Mário Quintana, que ele é um querido, né? E que ele diz assim: maravilhas nunca faltaram ao mundo. O que sempre falta é a capacidade de senti-las e admirá-las. Super, super, Mari, não, que fechamento mais emocionante. Eu fiquei mesmo pensando sobre muitas coisas da nossa conversa de hoje. Eu vou levar muitas dessas coisas também para seguir pensando sobre elas, né, e sentindo e aplicar algumas das coisas que você trouxe aqui. Eu já medito faz algum tempo, mas acho que tenho oportunidade de melhorar, né, cada vez sendo mais consciente do porquê medito, para que medito, por que esse espaço, em que momento, né, da minha vida ele se conecta. E como isso, e gostei muito da conversa sobre espiritualidade, né? Que a espiritualidade já está aí,
Eu não tenho que conectar com ela, eu tenho que lembrar que ela está aí, né? E achei, E a meditação também, Thaís. Tu não aham, tem que tentar meditar. Deixa claro, meditar. Deixa. Deixa. O espaço está ali. Por isso que a gente começou antes, que eu estava falando contigo, que é sobre os intervalos. uhum, Quando eu me dou intervalos no meu dia, eu tenho essa oportunidade de ter uma respiração consciente, de ancorar no meu corpo, até me dar um abraço, gente. Às vezes na minha aula eu digo, vamos massagear o cotovelo. Tem pessoas que dizem, meu Deus, quanto tempo faz que eu não boto a mão no meu cotovelo? Aí a gente dá risada, porque ele está aqui, né? A gente só vai sentir quando tiver dor. Daí a gente vai, inclusive, reclamar, o que que tem que doer meu cotovelo? Mas tu cuidou dele quando ele estava bem? Não, né? é verdade, Mari. Não, super obrigada de novo pela presença nesse podcast. E se você curtiu essa conversa conosco, compartilhe com aquelas pessoas que você também acredita que vão se beneficiar dessas dicas, dessa conversa com a Mari. Não se esqueçam de seguir o nosso canal do Spotify, ative as notificações para receber as notificações dos próximos episódios. E também a gente convida vocês para acompanhar a nossa página no Instagram, @Mulheres de Alto Voo, onde a gente compartilha ainda mais conteúdo e dicas para o seu crescimento pessoal. E super obrigada.